Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que poder de Deus, que alegria poder estarmos juntos nesta manhã, segunda-feira, dando início à nossa Semana das Dores juntos como família de fé. Na melhor quaresma da nossa vida, onde nós vamos viver juntos uma experiência que nunca se repetirá. Eu tenho certeza de que o que Deus nos levará a viver durante esses dias, nós nunca mais vamos repetir essa experiência. Ela é única. E o que Deus tem para nós nesse dia, nessa semana, é único na nossa vida. Então eu queria desde já, acolher você, meu irmão, acolher você, minha irmã, que nós vamos juntos viver esta Semana das Dores. E você que está aqui comigo já, desde o início da quaresma, onde nós estamos rezando juntos, eu queria que você assumisse isso para você agora. É um tempo novo para a minha vida, onde o Senhor me levará a uma experiência profunda com a sua paixão, com a sua morte, e me trará uma consciência, alargará a minha consciência do valor que eu tenho diante de Deus. Porque é isso que Ele vai nos conduzir durante estes dias. Essa Semana das Dores, essa semana onde as leituras, o Evangelho, vai nos levar a essa experiência do Cristo misericordioso, do Cristo que se alarga para nos colocar dentro dele, para nos dar acesso a um amor, gente, indescritível. Então eu queria que você já assumisse isso para você e escrevesse aí no seu diário, no seu planner, no seu direcionamento, no seu diário espiritual. Escreva aí. É um tempo favorável para a minha alma. É um tempo favorável para eu aproximar mais da misericórdia divina. Amém? Então, cheios de esperança, porque essa semana é uma esperança que vai pregar para nós, em cada leitura vocês vão ver isso, sobre a esperança na misericórdia divina. Tenha esperança na misericórdia de Deus. Tenha esperança naquilo que Jesus Cristo pode nos proporcionar. Talvez nós olhamos e falamos, meu Deus do céu, eu não tenho jeito, com esse pecado, com essas escolhas erradas. Não, você tem, porque a misericórdia de Deus, ela vem ao nosso encontro. Ela vem direcionada para aquilo que eu hoje tenho vivido. Então, minha irmã, tenha esperança. Tenha esperança com a sua família. Tenha esperança com os seus sonhos. Tenha esperança em Deus. Porque tudo vem dele. Tudo vem da misericórdia dele em Cristo Jesus. Amém? Amém? Tome comigo hoje, página 386. Página 386. E eu quero acolher a todos que estão vindo rezar comigo hoje pela primeira vez. Ontem nós tivemos um encontro em uma cidade chamada São Manuel, bem longe daqui de Alfenas. Chegamos bem de noitinha aqui, mas foi um dia frutuoso de oração com as mulheres lá da cidade de São Manuel. Convidei elas para estar aqui hoje de manhã. Então, as que vão chegar, as que vão ver depois, sejam bem-vindas à família de fé. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nós pedimos, Espírito Santo, vinde auxílio ao nosso coração. Vinde auxílio a tudo aquilo que nós trazemos em nós, que nos impede hoje de aceitar e de viver os planos de Deus. Vinde, Espírito Santo, como uma luz a iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente. Iluminar, Espírito Santo, tudo aquilo que nós hoje tanto necessitamos. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece cada uma que reza conosco nesta manhã. Por isso, vinde em auxílio às necessidades. Olha por nós, Espírito Santo, e nos aproxima de Cristo Jesus. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Vamos juntos. Segunda-feira
depois do primeiro domingo da paixão. A paixão de Cristo, ela é o remédio contra todos os pecados. Todos os males que contraímos pelo pecado, encontramos remédio na paixão de Cristo. Contraímos pelo pecado 5 males, nos diz São Tomás de Aquino. O primeiro mal que contraímos com o pecado é a própria mancha do pecado. Quando um homem peca, conspurca a sua alma, porque com a virtude embeleza o pecado e enfeia-se. Lê-se em Baruch que por que estás, ó Israel, na terra dos inimigos, e te contaminastes com os mortos? Veja, mas a paixão de Cristo lavou esta mancha. Cristo, na sua paixão, fez do seu sangue um banho para nele lavar os pecados. Lava-nos do pecado no sangue. No batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo, porque este recebe do sangue de Cristo a força regeneradora. Por isso, quando alguém batizado se macula pelo pecado, faz uma injúria a Cristo, e seu pecado é maior que o cometido antes do batismo. Lê-se na carta aos Hebreus: o que desprezou a lei de Moisés, após ouvir o testemunho de 2 ou 3, deve morrer. Como não deve merecer maiores suplícios aquele que pisou no sangue de Cristo, de Deus, no sangue de Cristo, do Filho de Deus, e considerou impuro o sangue da aliança? Segundo, o mal que contraímos pelo pecado é nos tornar objeto de aversão de Deus. E assim é verdade. Quando nós pecamos, parece que a gente fica contra a criação, contra aquilo que é natural. Assim, como quem é carnal ama a beleza da carne, do mesmo modo Deus ama a beleza espiritual, que é a beleza da alma. Quando, por consequente, a alma se deixa contaminar pelo mal do pecado, Deus fica ofendido e odeia o pecador. Lê-se no livro da sabedoria: Deus odeia o ímpio e a sua impiedade. Mas a paixão de Cristo, olha o que a paixão fez por nós, remove essas coisas. Porque ela satisfaz ao Pai ofendido pelo pecado, cuja satisfação não poderia vir do homem. A caridade e a obediência de Cristo foram maiores que o pecado e a desobediência do primeiro homem. O terceiro, o mal é a fraqueza. O homem pecando pela primeira vez pensa que depois pode abster-se do pecado. Acontece, porém, o contrário. Debilita-se pelo primeiro pecado e fica inclinado a pecar mais. O pecado vai dominando cada vez mais o homem, e este por si mesmo coloca-se em tal estado que não pode mais se levantar. É como alguém que se lançou num poço. Só pode sair dele pela força divina. Depois que o homem pecou, a nossa natureza ficou debilitada, corrompida, e por isso mesmo ficou ele mais inclinado para o pecado. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza. Olha que lindo isso. Se você está com o seu direcionamento, pega um marca-página, pega uma caneta e grifa essa frase. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza e debilidade, bem que não as tenha totalmente apagado. O homem foi fortalecido pela paixão. Escreve isso. O homem foi fortalecido pela paixão de Cristo e o pecado enfraquecido. Separa essa frase, escreve isso aí, escreve assim: isso é importante. De sorte que este não mais o dominará. Pode, por este motivo, auxiliado pela graça divina, o que é conferida pelos sacramentos, cuja eficácia recebem da paixão de Cristo. Esforça-se para sair do pecado. Lê-se em São Paulo: o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que fosse destruído o corpo do pecado. Antes da paixão de Cristo,
poucos havia sem pecado mortal, mas depois dela muitos viveram e vivem sem o pecado mortal. O quarto é a obrigação que temos de cumprir a pena do pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido e a pena é medida pela culpa. Como a culpa do pecado é infinita, porque ela vai contra o bem infinito, Deus, cujo mandamento o pecador desprezou, também a pena devida ao pecado mortal e é infinita. Mas Cristo, pela sua paixão, livrou-nos desta pena, assumindo Ele próprio, confirma São Pedro, os nossos pecados, e é a pena do pecado. Ele carregou no seu corpo. Foi de tal modo exuberante a virtude da paixão de Cristo, que ela só foi suficiente para expiar todos os pecados de todos os homens, mesmo que fosse em números de milhões. Eis o motivo pelo qual, olha isso, presta atenção, eis o motivo pelo qual aquele que é batizado foi também purificado de todos os seus pecados. É também por este motivo que os sacerdotes perdoam os pecados. Do mesmo modo, aquele cujo sofrimento mais se assemelha ao da paixão de Cristo consegue o maior perdão e merece maiores graças. O quinto mal contraído pelo pecado foi nos ter nos tornados exilados no reino dos céus. É natural que aqueles que ofendem o rei sejam obrigados a sair da própria pátria. O homem foi afastado do paraíso por causa do pecado. Adão, imediatamente após o pecado, foi expulso do paraíso e sua porta lhe foi trancada. Mas Cristo, pela sua paixão, abriu aquela porta e novamente chamou os exilados para o reino. Quando foi aberto o lado de Cristo, foi também a porta do paraíso aberta, quando o seu sangue, olha isso, quando o seu sangue foi derramado, a mancha foi apagada, Deus foi aplacado, a fraqueza foi afastada, a pena foi expiada e os exilados foram convocados para o reino. Por isso é que foi logo dito ao ladrão: estarás hoje comigo no paraíso. Observe-se que neste momento não foi dito outrora, que também não foi dito a outrem, nem a Adão, nem a Abraão, nem a Davi. Foi dito hoje, isto é, logo que a porta foi aberta e o ladrão pediu e recebeu o perdão. Lê-se na carta aos Hebreus: confiantes na entrada no santuário pelo sangue de Cristo. Foi assim esclarecido como a paixão de Cristo foi útil enquanto remédio contra o pecado. Então nós podemos entender hoje, nessa reflexão de São Tomás de Aquino, que a paixão de Cristo foi necessária. Foi necessária. Na liturgia, só um minutinho. A garganta tá seca hoje, gente. Na liturgia da Vigília Pascal, tem um trecho onde diz o escrito de Santo Agostinho: bendito o pecado de Adão que me fez conhecer o Cristo. Bendito o pecado de Adão que me deu acesso a Cristo. Este Cristo que se faz homem, que se faz um de nós e que nos redime de todos os pecados na cruz, no Calvário, e nos dá a vida eterna. Presta atenção, gente, foi necessário tudo isso. E às vezes eu queria abrir esse contexto da paixão para dizer para vocês, certos sofrimentos que nós passamos é necessário para que a gente tenha acesso a graças maiores. Certos sofrimentos que você passa, perdas, às vezes até mesmo sofrimentos de saúde, às vezes certas condições que você passa de humilhação, de situações difíceis em casa,
que às vezes você precisa trilhar um caminho que você fala, meu Deus, mas por que isso? A pergunta não pode ser por quê, meus irmãos, mas Deus, para que esse sofrimento? É para o Senhor me mostrar o quê? Quantas pessoas se vitimizam com o sofrimento, mas o sofrimento ele é uma escada que nos aponta ao céu. O sofrimento que Cristo passou não foi em vão. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o sofrimento que você está passando não é em vão. Deus quer te condicionar a uma experiência de amadurecimento na fé e na sua humanidade. Deus não desperdiça nada. O pecado que nós cometemos, quando o homem dá as costas para Deus, Deus aproveita daquilo. Deus transforma aquilo em tempos favoráveis, que foi o quê? A vinda de Cristo. Se nós não tivéssemos pecado, talvez a vinda de Cristo não teria sido do como foi, e nós não teríamos conhecido, por exemplo, a Virgem Maria. Veja que Deus ele transforma a desgraça e faz da desgraça uma graça muito maior. Isso quem fala, prega, quem bate nessa tecla é Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande doutor da igreja e ele viu na sua vida, porque a vida de Agostinho era uma vida totalmente fora da graça. A vida de Agostinho era totalmente uma vida desordenada, uma vida de pecado, uma vida de busca de vida oculta. Gente, ele tinha uma vida totalmente assim, não só com o pecado da carne, mas ele vivia buscando a Deus em outras doutrinas. E ele encontra Deus e Deus transforma o quê? Um homem totalmente corrompido, um homem totalmente mergulhado no pecado, um homem totalmente com ideias loucas. Ele transforma este homem e faz das ideias deste homem com ideias que construíram teologias. Então não pense que o seu sofrimento, não pense que talvez o vale que você está atravessando, Deus vai simplesmente deixar você passar por passar. Não, tudo que você está vivendo, Deus quer te ensinar algo. Então não fica se vitimizando, não fique achando que, nossa, o que eu estou vivendo, Deus está me castigando. Não, não é castigo, é ensinamento. Todo sofrimento nos leva a um ensinamento maior. E a paixão de Cristo veio nos ensinar sobre o amor e a misericórdia. A paixão de Cristo veio nos ensinar, como diz São Tomás de Aquino, ele veio nos ensinar sobre o que é o verdadeiro amor. Porque o amor, ele é exigente. O amor, ele é exigido de nós uma resposta diária. É profundo isso, meus irmãos. Porque às vezes a gente acha que o que você está passando é só porque você, vamos dizer assim, merece isso. Não, não é um merecimento qualquer. Mas todo sofrimento gera em nós um crescimento e um amadurecimento. É uma decisão, como diz a Gisele. É abraçar a cruz com amor. E abraçar a cruz é uma decisão. Se a gente não decidir isso, a gente fica simplesmente só às margens e a gente não aprofunda em nada. São Tomás de Aquino hoje está nos convidando, né? São Tomás está nos convidando a sair da superfície e aprofundarmos mais no mistério da dor, da paixão de Cristo. E às vezes eu não quero viver isso. Porque parece que a cruz é uma história de romance. Não é uma história de romance. A cruz é uma história de amor que nos devolveu a vida. Alguém teve que morrer. Falar de amor é falar ao mesmo tempo de morte. Morte de si, do seu egoísmo, das suas vontades, para cumprir uma vontade perfeita, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. A nossa vontade, ela é corrompida pelo pecado. A nossa vontade, ela é totalmente quebrada. A vontade de Deus é completa, é perfeita e é agradável. Como diz Davi no Salmo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, porque a vontade de Deus é perfeita e é agradável. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ao meditarmos sobre essa segunda-feira da Semana das Dores, você possa meditar sobre o que você tem vivido, os sofrimentos que Deus tem
permitido. Deus não quer que você sofra, mas os sofrimentos que Deus tem permitido você viver. Porque Deus quer ver o seu amadurecimento na fé e o seu amadurecimento como pessoa. Ele se deu no alto da cruz para que eu e você tivéssemos vida. O sofrimento que talvez hoje você está vivendo está gerando vida em quem? A maior pessoa que está sendo beneficiada com o sofrimento que você está vivendo é você, sua família, pessoas próximas de você. Nada é em vão. Deus não desperdiça um sofrimento nosso, uma coisa pequena nossa. Ele sabe aproveitar. Amém? Que nós possamos hoje, como ato de fé, meditar um pouco sobre o que nós estamos vivendo e trazer isso para perto da paixão de Cristo. Podemos combinar assim? O nosso ato concreto hoje é unir o que nós estamos vivendo com aquilo que Cristo viveu no alto da cruz. Amém? Vamos juntos então tomar a leitura de hoje, o evangelho de hoje. O evangelho de hoje que também vai nos conduzir para este tempo, né, da Semana das Dores. Esse tempo de oração profunda e de penitência, né? Eu já queria exortar aqui a todos da família de fé, se você ainda não se confessou para a Páscoa, se você ainda não se preparou através do sacramento da reconciliação, procure essa semana fazer um exame de consciência bom. Tem no nosso direcionamento espiritual, é só você ir lá, correr lá no sumário, procura lá exame de consciência para te ajudar a preparar bem para uma boa confissão. E não tenha medo de ir até o sacerdote, pedir perdão dos seus pecados e ter uma santa e abençoada Páscoa para a glória de Deus. Amém? Vamos então tomarmos juntos o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é João, capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. João 8, dos versículos de 1 a 11. Se eu não me engano, eu estava olhando aqui, né? Nós teremos ainda nessa semana o mesmo evangelho de São João, capítulos diferentes, né? Mas nós vamos mergulhar um pouco neste capítulo do evangelho de São João, que vem falar para nós da misericórdia de Jesus. O evangelho de São João, capítulo 8, ele é todo voltado para uma meditação, para um aprofundamento sobre a misericórdia de Jesus. Mas antes, vamos rezar juntos pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós. Página 11, vamos pedir ao Espírito que venha em nosso auxílio. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Olha que lindo, vem de encontro ao que nós meditamos hoje, hein? Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Tome comigo o Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. As meninas já colocaram aí, já vi que algumas já postaram aí, para que você possa acompanhar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que dizes tu? Perguntando isso para experimentar Jesus e para ter motivos de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar então neste capítulo 8, hoje a partir do versículo 1. E durante a semana nós vamos seguindo e percebendo, dentro deste capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus trazendo a misericórdia. Jesus ensinando que ele não veio para julgar, mas ele veio para unir os filhos de Deus a Deus novamente. Ele não veio para apontar o dedo, porque Jesus não é o acusador. O acusador é o demônio, está escrito nas Sagradas Escrituras. É ele que condena, é ele que fica falando que a gente não é merecedor, é ele que fica apontando o dedo para nós e falando: vocês são miséria, vocês são indignos. Jesus não diz isso para nós. Jesus, pelo contrário, ele nos acolhe sabendo da nossa condição e nos traz para perto de novo do Pai. Escreva no seu diário, escreva no seu plano, escreva aí, ó. Jesus não é o acusador. Jesus é a misericórdia. Jesus não veio para colocar o dedo na nossa ferida e machucar mais. Jesus veio para colocar a sua mão misericordiosa e nos curar. Jesus é esse que faz como no Evangelho. Veja, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e de madrugada ele voltou ao templo. Jesus então, ele estava com o Pai. Jesus estava numa experiência de oração. Jesus estava num momento de intimidade. Jesus estava no secreto dele com Deus. E quando ele sai, ele não sai, gente, vamos dizer assim, gente, na intenção de querer encontrar ninguém para condenar. Jesus estava numa graça, Jesus estava numa leveza, porque ele tinha acabado de falar com Deus. Ele tinha acabado de ter o seu momento com Deus. Então Jesus estava numa outra dimensão. E veja que ele vem, senta para ensinar o povo. E os mestres da lei, querendo um motivo para dizer que Jesus vai contra as leis de Moisés. Só que Jesus, ele estava numa conexão com Deus tremenda. Veja, eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Quando nós estamos no momento de oração e a gente sai deste momento de oração e vai talvez trabalhar, vai para casa, vai encontrar um amigo, vai no supermercado, entra num trânsito, um trânsito bem pesado, um trânsito bem puxado. Veja, por mais que as condições exteriores tentam te tirar a paz, você não perde a paz porque você está em Deus. Por isso é tão importante a gente rezar logo pela manhã, para que a oração determine o seu dia.
Porque nós vamos ser tentados, nós vamos ser provocados o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente é provocado a perder a paciência, a se irritar, a xingar alguém. Nós somos provocados o tempo inteirinho em perder a paz. Nós somos provocados o tempo inteirinho a nos entristecer, a nos decepcionar com alguém. É ou não é, gente? É ou não é? É assim que a gente vive. Por que eu insisto tanto, bato tanto nessa tecla? Nós precisamos dar a Deus as primícias do nosso dia, porque quem determina como vai ser é Deus, através da oração. E veja que Jesus hoje, ele comprova isso. Ele sai então do momento de intimidade com o Pai e vai. E quando ele encontra os fariseus e os mestres da lei, ele começa então a escrever no chão. E eles começam a dizer, olha, nós trouxemos uma mulher. Nós trouxemos uma mulher aqui e ela foi pega em adultério. Olha o que eles fazem. E aí, Moisés, na lei, diz que esse tipo de conduta tem que ser apedrejamento. E aqui eu fiquei meditando, gente. Eu entrei nessa cena, porque eu faço a Lexia Divina todo dia. E eu fiquei pensando, cadê este homem? Será que era só ela que tinha que ser apedrejada? Porque o homem também estava em pecado. Por que só a mulher foi levada? Porque a intenção dos fariseus não era ser justo. A intenção dos fariseus era colocar Jesus numa condição constrangedora. Era colocar Jesus numa condição em que ele ia se enrolar com a resposta e ali eles iam pegar Jesus e iam prender Jesus e iam matar Jesus. Aqui os fariseus não estavam importando com a justiça, porque a justiça divina é diferente da justiça do homem. A justiça divina, ela é totalmente diferente da justiça que o homem quer colocar. E aqui, então, eles levam apenas a mulher e colocam ela na frente de Jesus. Jesus não para o que ele estava fazendo. Jesus continua. Mas Jesus levanta uma pergunta. Ué, ela foi pega em adultério. Mas entre vós, de uma forma tranquila, Jesus não levanta exaltado, Jesus não levanta gritando, Jesus não levanta também apontando o dedo para eles, não. A palavra diz para nós que Jesus estava escrevendo com o dedinho dele no chão. E ele apenas faz um questionamento, uma pergunta. Se dentre vós ninguém tiver pecado, atire. Seja o juiz. Seja o justo juiz. E aí eles ficam constrangidos, por quê? Porque nisso eles sabem, não existe pessoa nenhuma no mundo que não tenha pecado. E aí então aqueles homens entendem que não é só a lei. Nós não podemos viver na lei, nós precisamos viver no Espírito. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Não basta você só falar, não pode fazer isso. Não, você precisa entender o porquê você não pode. Você precisa mergulhar na misericórdia. E é isso que Jesus faz aqui. Jesus não vai contra as leis de Moisés. Jesus não veio para apagar o que havia sido escrito por Moisés, inspirado por Deus. Jesus apenas vem dizendo, a lei foi feita para colocar ordem. Eu vim para colocar a misericórdia. Quem não tiver pecado, quem nunca tiver pecado, atira a primeira pedra. Arrebenta com essa mulher aí. Quem não tiver nenhum pecado, destrói ela. Acaba com ela. E aí aqueles homens se veem numa condição de que, quem sou eu? Quem sou eu? Para ficar falando mal dos outros pelas costas. Quem sou eu para ficar fazendo fofoca? Quem sou eu para ficar entregando as pessoas que estão em erro uns pelos outros? Quem sou eu para ter essa atitude?
porque eu também faço coisas piores do que ela. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí Jesus então levanta e percebe que todo mundo tinha ido embora. E aí ele olha para a mulher, para aquela que foi pega em adultério. Jesus não passa a mão na cabeça dela. Jesus não fala assim: ô queridinha, você estava pecando, né? E esse pecado estava bom? Não, Jesus não faz isso. Jesus não concorda com o pecado dela. Jesus não abençoa pecado. Preste atenção, Jesus não abençoou o pecado daquela mulher. Ele olhou para ela e falou assim: olha, ninguém te apedrejou? Aí ela pega e responde: não, Senhor, ninguém. Ah, entendi. Então, minha querida, toma jeito de endireitar a tua vida. Toma jeito de endireitar enquanto é tempo. Porque hoje ninguém te apedrejou. Mas não tornes a cometer o mesmo erro. Porque talvez as pedras que vão chegar não vão ser pedras humanas, vão ser o próprio diabo que vai te apedrejar no inferno. Então, a partir de hoje, não voltes a cometer o mesmo erro que você cometeu. Jesus exorta aquela mulher, porque não há, presta atenção, não tem como a luz e as trevas andarem juntas. Então Jesus exorta ela e diz para ela: toma jeito na tua vida. A misericórdia de Deus vem para nos inaugurar um novo tempo. A misericórdia de Deus é para dar início a um tempo novo na nossa vida. Porém, nós precisamos abandonar as práticas antigas e começar a ter práticas novas em Cristo Jesus. Porque é isso que Ele faz para nós. Esse é o grande convite do Evangelho de hoje. Experimenta a misericórdia e assume uma vida nova. É o grande convite de Jesus hoje para este dia. Tenha uma experiência com a misericórdia, mas também dê início a uma vida nova em Cristo Jesus. Você precisa experimentar a misericórdia, mas você também precisa decidir em não continuar essa vida promíscua, essa vida de erro, essa vida que é ladeira abaixo. Você precisa ir ao encontro das coisas do alto. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero neste momento clamar a misericórdia de Deus e quero convidar você que reza comigo todas as manhãs a nós fazermos juntos o nosso momento de intercessão. Agora, nós sabemos de tantas pessoas que nos pedem oração. Eu queria que você se voltasse agora dentro do Evangelho de hoje e nós vamos rezar juntos pelas pessoas que nos pedem oração. Eu quero colocar debaixo da misericórdia de Deus a família da Gislaine, de uma forma especial do seu irmão e da sua cunhada, a Valquíria, né, que perderam o bebezinho, os 2 bebezinhos que estavam esperando. Quero colocar aqui o pai da Natália, que está em tratamento, está hospitalizado. Eu quero colocar aqui o casamento da Brisa. Eu quero apresentar aqui o casamento da Giovana. Quero colocar aqui a Ágata, uma jovem que nós estamos orando por ela, pedindo a libertação de uma depressão tão forte. Eu quero colocar aqui todas as pessoas que nos pedem oração. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos juntos nos unir agora. Vamos voltar o nosso coração para Deus e vamos rezar juntos. E vamos clamar: Senhor, Tu és o mesmo Deus que olhou para esta mulher pecadora e dela teve misericórdia, dela teve compaixão. Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro de desses irmãos e dessas irmãs que estão nos pedindo oração, famílias que desejam ser restauradas, filhos que precisam ser convertidos. Senhor, eu quero colocar todas essas causas, enfermidades, para que a Tua misericórdia chegue a todas essas realidades. Senhor, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eu quero colocar, Senhor Jesus, a filha da Camila, que está em tratamento de uma pneumonia. Senhor, um sopro Teu. Senhor, um sopro Teu é capaz de curar todas essas enfermidades. Pai, tantas coisas estão se levantando nestes tempos. Tantas coisas, tantas doenças, tantas bactérias que estão surgindo do nada.
Senhor, eu peço agora a tua misericórdia sobre tudo isso. Eu peço, Senhor Jesus, que a tua graça chegue e alcance todas essas situações. Pai, em nome de Jesus, venha colocar ordem aonde a desordem tem sido instalada. Senhor, nós pedimos que essas enfermidades que estão pipocando, aparecendo neste tempo, aquilo que não provém de ti, seja agora, em nome de Jesus, calado. O Senhor tem o domínio sobre a doença e sobre a saúde. O Senhor tem o domínio sobre a vida e sobre a morte. O Senhor tem o domínio sobre o começo e sobre o fim. O Senhor tem o domínio sobre o fogo e sobre a água. O Senhor tem o domínio sobre o que está em cima e o que está abaixo. Senhor, não te foge do domínio nada. Então, Deus, tudo isso que tem se levantado e que a gente olha e fala, meu Deus, aonde isso vai parar? Que o Senhor venha agora intervir, que o Senhor venha com a sua mão poderosa e olhar por todas essas situações. Pai, nós te clamamos e te imploramos, pois sabemos que fora de vós não tem vida. Então é no Senhor, é na tua vida que nós clamamos. É no Senhor, é na tua misericórdia que nós clamamos. Tende misericórdia dos enfermos, tende, Senhor Jesus, compaixão dos casamentos, tende misericórdia dos jovens, das crianças. Senhor, alcance todos esses. Eu peço agora, Senhor, vá até a vida da Ágata e traga vida, traga esperança, traga ressurreição para o coração dessa menina. Eu peço, Senhor Jesus, sobre o coração da Val, sobre a vida do irmão da Giz, que hoje se depara, se encontra, Senhor, com tanta tristeza, com tanto vazio, porque a perda de um filho é isso que nós experimentamos, uma tristeza dentro de um vazio muito grande. O Senhor é aquele que preenche, o Senhor é aquele que traz esperança. Senhor, então alcance esses nossos irmãos e todos que nos pediram oração, para a glória de Deus Pai. Amém. Seja o Senhor, aquele que vai nos levantar nesta manhã e vai nos dar uma oportunidade nova, como o Senhor deu para aquela mulher. Jesus, eu confio em vós, confio na tua misericórdia e confio todas essas vidas em tuas mãos. Amém. Amém? Certo de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor é o mesmo e que a misericórdia dele é infinita. Nós seguimos firmemente, certos de que Deus está conosco e é Ele que faz nova todas as coisas. É Ele, só Ele é capaz de fazer tudo isso. Amém? Que o seu dia seja amparado por Deus, que a sua família seja amparada por Deus, o seu trabalho, os seus amigos, os seus filhos sejam conduzidos pelo Espírito para a glória de Deus Pai. Amém, povo? Amém? E eu espero vocês amanhã, se Deus quiser, 5:45, com a nossa meditação da Quaresma e em seguida a nossa oração da manhã. Deus abençoe o seu dia com Jesus, Maria e José.